Hello, Cast! Estamos aqui para mais um vídeo no canal! E hoje iremos falar sobre Megadeth, do álbum So Far, So Good, So What, de 1988. Vem comigo, eu vou... Logo após a saída do Dave Mustaine, que também teve um álbum, o álbum de estreia, né, do Megadeth, que também é muito bom, assim, já dava indícios de que ele era uma pessoa complicada de se viver. Ele era um cara insuportável. Insupportable. Ele sempre levava melhor por ter feito aulas de judô. Então ele sempre ele sempre ganhava as lutas ali, quando ele tava no Metallica, né? Que aí ele e o James viviam brigando, o Lars também. O único da banda assim que me parece que não brigava muito era o Cliff, que era o cara mais velho, né? Digamos, o pai de todos, né? O homem ali, né? Não agindo como um garoto. E aí nessa volta, assim, pra quem não sabe, eu não vi o vídeo de eu falando sobre o Kill It All do Metallica, eu vou deixar aqui pra vocês, tá? E vejam o vídeo, tá bom? Porque o vídeo tá muito bom. Que teve um dia, de tanto que eles estavam cansados, porque o David também era meio que traficante na época. E aí eles perceberam que alguns instrumentos foram roubados. E descobriram que era o Dave Mustaine. E aí, teve uma manhã que o Dave ele acordou e tava os três ali de pé, com as malas dele pronta e uma passagem pra São Francisco. Porque eles tinham comprado só de ida. E aí o Dave, ele foi, teve que ir, né? Foi expulso do Metallica. E aí, durante esse trajeto, ele mendigava durante os intervalos ali, quando parava, né, da viagem, ele mendigava. Ele já comeu comida do lixo. Ele já ficou assim. Ele ficou os 4 dias mesmo, sem tomar banho, sem beber água. Ele comia comida do lixo. Ele não assim, tinha até umas pessoas assim que quando viam ele, que tava no chão, ele tava ali no chão, aí meio que dava uma cerveja ali pra ele, meio que ajudava o cara ali. E ele tava super em abstinência, tava bem ruim. E aí, dentro do ônibus, durante 4 dias, ele, para ir para São Francisco, eles descobrem que um nome familiar, que alguém falou Megadeth. Aí ele gostou desse nome. E aí, como começou, assim, ele pediu uma caneta emprestada, ele já tinha o papel ali, e aí começou a escrever Megadeth, né, que é o Megadeth mesmo, e criou a primeira música do Megadeth. E aí, a gente já parte para o So Far, So Good, So What, só pra vocês entenderem aqui, né, a intro. Ele tem o Dave para passar os lançamentos dos discos ao trocar os integrantes por excessivo de drogas. Do primeiro lançamento do álbum tinha determinado integrantes. Aí no segundo, que é esse, passa a ter esse. Assim, entendeu? Não exatamente. Eu não lembro se eu sou For, So Good, So What. Eu acho que é o terceiro, não lembro se é o segundo. Mas é o meu segundo álbum do Megadeth favorito, tá? E aí, assim, a junção ficou com o Gary na bateria,
o David no baixo, o Chris na guitarra. E essa foi a primeira formação, mas depois eles foi trocando ali, conforme foi passando. O Megadeth, ele é famoso, né, por passar bastante membros, integrantes na banda constantemente. E aí, depois que ele tem uma história, que depois que ele chegou em São Francisco, ele tava muito ruim, tava fedendo e tal, tava com abstinência. Ele, assim, passou uns dias, aí ele escutou o álbum Kill It All, do Metallica. Todas as faixas da guitarra foram gravadas pelo o Kirk Hammett depois que o Dave foi expulso, e o Kirk Hammett era do Exodus, que era uma banda que tava bem na época, mas assim, o Kirk tava usando, né, vocês entenderam, coisas diferentes dos outros, e também não digamos, ele não tava tão unido ali ao Exodus. E aí veio esse convite do Lars no dia da mentira, tipo, vou esquecer o guitarrista do Metallica. Ele achou que era uma mentira, no 1º de abril, e no dia seguinte o Lars fez a mesma ligação, fez tudo de novo e conseguiu e tal. E aí ele entrou. Ah, é sério? Ah, então beleza. Aí entraram. Aí pra poder gravar o álbum, ele regravou todas as guitarras do Dave Mustaine. E aí lançaram o álbum e o Dave ficou super irritado com isso, porque tinha 4 músicas dele no disco. E vamos lembrar de que o Dave Mustaine, ele pisa ali na tecla de que o Metallica roubou as músicas dele. Uma parte dá pra concordar, porque são 4 músicas muito famosas desse álbum, né, do thrash metal, álbum de estreia do Metallica. E aí o Dave era um dos compositores. O Dave é aquele cara que fazia as músicas junto com o Cliff. E o James, o Lars, ele era o pivô do Metallica ali. Ele é, digamos, o ponto fraco mesmo, né? Ele precisava de aulas de bateria, aí se reusava. E aí, todo mundo sabe, né? Vocês sabem. E aí, vamos para a música desse álbum, é minha música favorita. Favorita mesmo. Ah, mas por que é favorita? Só porque é um tributo ao Cliff Burton? Um pouco sim, um pouco não. É uma música longa. Ele fez, quando ele ficou sabendo sobre o acidente do ônibus, ele ficou tão mal que ele pegou uma garrafa de whisky e foi pro quarto. Ele foi pro quarto dele mesmo. E aí ele bebeu a garrafa inteira e criou essa In My Darkness Hour em 40 minutos. É tipo, foi a hora mais sombria do mundo pra ele naquele momento. Porque ele e o Cliff eram um par dentro da banda. Tipo, o Cliff era o único cara que ele realmente se dava bem dentro do Metallica. Aí o álbum já estava pronto já estava pronto. Só contrataram o Jeff Young, que fez os solos. Ele fez solos, assim, tinha o Chris, que era o guitarrista ali na época. Ele disse, tá, como é que eu... Assim, o Dave, ele meio que passou os riffs das guitarras. E aí ele disse, o Chris, tá, mas... Eu tenho que chamar o meu professor de guitarra aqui. Aí o Dave, os caras falaram, tipo, como assim, mano? E aí chamaram, e era o Jeff Young. O Jeff Young, ele praticamente foi lá, só que aí... E aí os caras não gostaram de cara por causa do estilo, da roupa dele. E aí ele fez... Só que ele fez uma performance muito boa, assim, que impressionou os 3.
E aí a ideia do Chris era que o Jeff ensinasse, quando ele pegasse as riffs, ensinasse o Chris a aprender as riffs de guitarra pra daí ele ir na turnê do Megadeth. Só que aí nessa parte meio que não deu certo, porque o Dave gostou muito do Jeff. E aí contrataram ele pra ser o guitarrista da turnê do So Far, So Good, So What. E aí ele foi. E aí ele foi pra ser o guitarrista. E aí o Chris foi descartado. Também temos aí tem umas curiosidades a mais aqui pra vocês. Tem um Dave Allison, depois de um show do Monsters of Rock, que aconteceu uma tragédia na Inglaterra. Ele se internou em um hospital psiquiatra pra se desintoxicar. Só que aí, depois de um tempo, lá por The Peace and Rest, lá pra frente mesmo, o Dave Mustaine, ele também tava nessa, assim, de se desintoxicar. Só que ele tava indo para os Alcoólicos Anônimos. Só que ele achava muito chato ir pra lá pra fazer as 12 fases e tal. E aí ele acabou pagando pro Dave Allison $200 pra ele ir no lugar do Dave, já que o Dave ele descobriu que não tinha ninguém que tinha controle de quem entrava e saía, de quem era os Alcoólicos Anônimos. Então ele pediu pro Allison ir lá. Tá, como você me dá pra eu ir lá? Eu te dou $200. Ele foi lá, fez as 12 fases dos Alcoólicos Anônimos e se desintoxicou. Ele praticamente zerou. Quer dizer, na primeira vez, porque o Dave, ele tinha o Allison tinha ido a primeira vez, só que ele ainda estava bebendo muito. Então aí ele foi dessa vez e olha só, ele conseguiu sair dessa ainda vitoriosa. Olha só que com isso. Tinha esse Mustaine, né? Tá chocante. E aí, com o Gary, que foi substituto pelo Mick Menza, o Gary o batera, né? Pelo Mick Menza. E que na época era um puxa-saco, porque ele ficou tipo, Dave, vai, me deixa entrar na banda, vai, eu tô melhor que o Gary, eu sei exatamente o que você quer, eu consigo te entender ali. E aí na primeira vez, assim, a primeira vez que eles foram tocar juntos, o Mustaine, ele colocou Rolling Wars, que é a minha música favorita do Megadeth. E aí o Mick Menza, ele não sabia, ele não conhecia muito essa música, né? Porque na verdade essa música foi composta ali depois de dias, tá? E aí, de primeira, o Mick Menza, ele entendeu, ele arrasou, ele fez tudo certinho, e aí o Dave disse, tá contratado. Lembra que também tem uma parte ali no hospital, foi mandado uns instrumentos dentro que tinha cocaína, e aí o cara foi expulso na primeira vez. Só porque eu troquei ali do Allison mesmo, né? Da primeira vez ele foi expulso, aí dessa vez ele ficou até o final. E aí o álbum, ele é maravilhoso, eu recomendo super, é meu segundo álbum do Megadeth. O som é bem pesado mesmo, é um thrash metal bem a cara do Mustaine. As letras são bem, são bem aquelas letras que fazem você pensar, traz mensagem.
É um peso sonoro ali impressionante. Impressionante o Megadeth, como você fazer isso assim. Acho que na discografia inteira do Megadeth. Tirando um álbum ali que o Dave não gosta, mas que também é um álbum favorável. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, comenta, compartilha. Me segue nas redes sociais. O meu Instagram é Nini Morandi. Tudo junto, minúsculo. E o meu Face é Nini Morandi. Também deixo aqui nos comentários para vocês deixarem sugestões de novas bandas. E o que eu posso comentar lá, o evento tal, o show tal, digamos, festivais que eu poderia comentar, aí fica a critério de vocês se vocês quiserem. É capaz de eu trazer também, porque aqui não falta conteúdo. Então, vamos lá. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima da Mamãe Cat. Tchau!